O capítulo 1 da unidade 3 do livro de Geografia para o quinto ano vai falar sobre a modernização das atividades econômicas. E nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a modernização da agricultura e a modernização da pecuária. Lembrando que a agricultura está falando sobre plantações, né, cultivo de alimentos, e a pecuária está falando sobre a criação de animais, seja gado, seja pássaros, peixes, uh, outros animais, porcos, galinhas, enfim. Modernização da agricultura e da pecuária. Tudo bem? Então aqui vamos falar sobre vamos entender o que significa essa palavra modernização. Olha só. Se a gente quebrar ela aqui no meio, ó, a gente encontra a palavra moderne. Significa tornar as coisas modernas, trazer coisas modernas, fazer de uma maneira moderna, ou seja, utilizando máquinas modernas, utilizando tecnologia, pesquisas científicas, equipamentos novos, e aí novas maneiras de plantar e de criar animais, ou seja, fazer de uma maneira moderna, mais atual, mais nova. Tudo bem? Vamos em frente, que nós vamos entender isso bem direitinho. Bom, o começo do capítulo vai trazer esse texto, vai falar sobre a modernização da agricultura e vai falar para nós que no início da agricultura, a agricultura era feita com ferramentas rudimentares. O que são ferramentas rudimentares? Pedras afiadas, lascas de ossos de animais, galhos de árvore. Então, essas eram as ferramentas rudimentares. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, foram sendo inventadas novas ferramentas, novas máquinas, novos equipamentos e novas técnicas de cultivo. Então, por exemplo, se antigamente a terra era arada com um tronco de árvore puxado por um animal, agora a terra passa a ser arada por um trator, certo? Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, os homens foram inventando ferramentas modernas, novas máquinas, novos equipamentos, novas técnicas de cultivo, novas maneiras de se fazer alguma coisa, mais modernas e que traziam maior eficiência para a plantação. O texto também segue dizendo que os homens começaram a inventar e utilizar fertilizantes químicos. O que são fertilizantes químicos? Produtos químicos que o homem coloca na terra para fazer com que a planta que vai ser plantada ali produza mais rápido, produza com maior vitalidade seus frutos, né? Então, os fertilizantes químicos são esses produtos químicos que, com o passar do tempo, foram sendo descobertos e foram sendo utilizados na agricultura para produzir frutos mais fortes, né? mais rápido. Os homens também descobriram aqui os defensivos agrícolas. O que seriam os defensivos agrícolas? Imagina que você tem uma plantação de milho. E aí existe uma praga que vai lá e ataca a plantação, né? Algum inseto que vai lá e come essa plantação de milho, e todo ano você tem um prejuízo com a sua plantação de milho. Os homens descobriram defensivos agrícolas, que são nada mais do que inseticidas, digamos, veneno. Mas é um veneno que não mata a planta, mata só o inseto que come a planta. Então, com o passar dos anos, foram inventando esses defensivos agrícolas, que são esses inseticidas, né, esses venenos, e foram diminuindo o prejuízo na sua plantação. Por quê? Porque eles passavam esse defensivo, né, passavam esse veneninho. Esse veneno mata o inseto que come a planta, mas não mata a planta. Então a plantação produz mais, consegue fazer mais, uma plantação maior, não tem tantos prejuízos.
Então isso também faz parte da modernização da agricultura. E toda essa modernização teve uma consequência que foi o aumento da produção agrícola. Então imagine, se os insetos não destroem mais a lavoura, se os fertilizantes fazem com que a planta cresça com mais força, se existem técnicas, ferramentas, equipamentos que aceleram o processo de plantação. Tudo isso vai gerar o quê? Um aumento na produção. Ano após ano, os produtores foram produzindo mais, e isso gerou um aumento de produção. E tem uma consequência negativa também, que é a diminuição da oferta de empregos. Por quê? Imagina que antes da invenção do defensivo agrícola, para controlar uma praga, o fazendeiro precisava colocar 200 trabalhadores para olhar pé por pé, para limpar, para tirar esse inseto que estava comendo a planta. E aí, depois de utilizar um avião que despeja sobre a plantação um veneno, você precisa só do quê? De um avião e de um piloto. Então você acaba dispensando 200 pessoas. Enfim, imagina um trabalho feito de preparação da terra feito por homens, com enxada e com ferramentas mais simples. Então precisava de muitas pessoas para preparar essa terra. E quando o fazendeiro começou a utilizar o trator, ele dispensou várias pessoas. Então toda essa modernização da agricultura gerou, por um lado, o aumento da produção agrícola e, por outro lado, a diminuição da oferta de empregos. Um número menor de pessoas foram trabalhar na agricultura. Aqui tem um exemplo bem legal, né? Imagina quantas pessoas precisavam trabalhar nesta fazenda aqui para fazer a colheita disso aqui. E aqui quantas pessoas vocês imaginam que está trabalhando? Aqui deve ter um motorista desse trator e um motorista desse outro trator aqui. Então aqui nós temos 2 pessoas. Agora vamos retirar esses 2 tratores e vamos imaginar quantas pessoas precisavam trabalhar aqui para fazer toda essa colheita. Então a modernização da agricultura trouxe um benefício que foi o aumento da produção, mas trouxe também um malefício, que foi a diminuição da oferta de emprego. É sobre isso que está falando a pergunta aqui, ó. Quais as consequências da modernização da agricultura? Tem a positiva, né? Que é o aumento da produção. Aumento da produção. E tem também a negativa, que é diminuição do emprego. Diminuição de oferta de emprego. Bom, caso vocês recebam essa atividade para fazer em casa, eu peço que vocês elaborem essa questão, essa resposta com mais palavras. Mas basicamente isso. As consequências foram uma positiva, que foi o aumento da produção, maior rapidez, e a negativa, a diminuição da oferta de emprego. Tudo bem? Vamos em frente? Aqui, pessoal, está falando um pouco de outro tipo de modernização que vai para além das máquinas agrícolas, para além dos tratores, dos defensivos agrícolas, etc. Está falando que, com o passar do tempo, os homens foram desenvolvendo softwares e outros equipamentos que são utilizados na agricultura, na produção agrícola. Um desses equipamentos é o drone, que é esse aviãozinho aqui, né, esse helicóptero que vem com câmera e tal. A partir desse drone, né, desse equipamento voador aqui, um homem consegue, né, um fazendeiro consegue monitorar toda uma fazenda. Como vocês podem ver, ele tem uma câmera aqui, ó. Então o fazendeiro lá, o técnico que utiliza o drone, vai sobrevoando com esse drone toda a plantação e vai
tirando fotografias. E com essas fotografias, depois ele consegue saber se tem algum inseto danificando a plantação, qual que é o tamanho que está a muda, se ela já cresceu até o tamanho do corte, se ela não cresceu o suficiente, se está bem molhada a terra, se está bem, se tem água suficiente, né? Se tem algum tipo de animal comendo a plantação. Então, com esse drone aqui, com esse equipamento, o agricultor conseguiu melhorar também a sua plantação, o seu cultivo de alimento. Foi com esse um equipamento que é novo, que é recente, não é muito velho. Ele começou a utilizar esse equipamento para melhorar o seu sistema de produção agrícola. Um outro item que fala aqui no texto são os softwares, são programas de computadores que são utilizados na agricultura. E aqui eu trouxe um exemplo que não tem no livro, eu trouxe para vocês verem. É um software que faz o monitoramento da umidade do ar e da chuva. E ele consegue identificar em qual região tem mais ocorrência de chuva, onde está chovendo mais, onde está chovendo menos. Por que isso é importante para um agricultor? Para ele saber qual é a hora certa de irrigar as suas plantações. Por exemplo, se está chegando uma chuva na sexta-feira, ele não precisa molhar as plantas na quinta. Por quê? Porque na sexta a chuva já vai molhar. Ou então, ele olha no seu software e vê que não existe nenhuma chuva projetada para os próximos 30 dias. E suas plantas precisam de água. Então, o que ele faz? Ele faz a irrigação. Então, aqui é um exemplo de um software que é utilizado na agricultura para melhorar esse processo de cultivo de alimentos. Vamos em frente. Aqui está mostrando o operador do drone, né? É um homem aqui, controle remoto aqui na mão dele. E o drone aqui voando. E aqui nessa telinha aqui, ó, ele vai tirando as fotografias e vai ver se tem insetos comendo a plantação, se está na data certa de fazer a colheita, quanto que a planta já cresceu, se ela cresceu 20, 30, 1 metro, 2 metros. Então, tudo isso é feito por esse monitoramento à distância que esse homem faz através do drone. E antes da invenção do drone, isso tinha que ser feito manualmente, pé por pé, e uma quantidade muito grande de pessoas. Tudo bem? Então, mais um exemplo aí da modernização da agricultura.